Vamos começar com uma imagem icônica da Grande Esfinge, uma das maravilhas do mundo antigo. Embora hoje ela receba milhões de turistas, há 150 anos o cenário era bem diferente. A Esfinge estava quase totalmente encoberta por areia e não havia multidões de visitantes. Na verdade, era possível subir em sua estrutura, aproveitando a inclinação das dunas. Isso era algo corriqueiro, assim como escalar as pirâmides, algo inimaginável nos dias atuais devido às rígidas leis de preservação. Uma foto tirada do topo da Grande Pirâmide de Kéops naquela época seria considerada épica e arriscada. Atualmente, esse tipo de façanha resultaria em sérias multas ou até prisão. Mesmo assim, essa visão do topo da pirâmide é de tirar o fôlego. Em uma outra época, no final do século XIX, começaram grandes escavações no Egito, que revelaram ao mundo tesouros e estátuas magníficas. Descobertas grandiosas eram feitas regularmente, mas hoje o país já foi tão explorado que esses achados se tornaram raridades. Foi um período de intenso progresso, apesar das dificuldades como a pandemia de gripe espanhola, que atingiu o mundo um pouco mais de 100 anos atrás. Durante esse período sombrio, as pessoas usavam máscaras bizarras, parecidas com os bicos dos médicos da peste medieval, embora pouco tenham ajudado. Estima-se que até 100 milhões de pessoas tenham morrido, um número superior às vítimas da Primeira Guerra Mundial, que terminou logo após a pandemia. Nos Estados Unidos, a gripe também fez estragos, mas a vida não parou completamente, nem mesmo em Hollywood. Os atores continuavam a trabalhar e até as cenas de beijo eram ensaiadas com máscaras. Essa determinação se assemelha ao período da pandemia de Covid-19, quando estreias e filmagens foram apenas adiadas, mas não canceladas. Falando em épocas passadas, o Halloween sempre foi um evento especial. Hoje, personagens como Coringa, Pennywise e Harley Quinn dominam as fantasias. Mas em 1917, as fantasias de Halloween tinham um ar muito mais assustador. Imagine se deparar com um fantasma vintage naquela época. Certamente era o suficiente para provocar pesadelos. E por fim, quem poderia esquecer a famosa foto de Albert Einstein mostrando a língua? Esse retrato percorreu o mundo, aparecendo em livros escolares, apresentações e na internet. Porém, poucas pessoas conhecem outras facetas do lendário físico. Por exemplo, há uma foto curiosa dele se divertindo no Grand Canyon, cercado por índios americanos. Será que ele tentou explicar a teoria da relatividade para eles? Outra imagem intrigante mostra Einstein em um leito hospitalar, enquanto médicos analisavam seu cérebro brilhante com um encefalograma. Ainda assim, o verdadeiro mistério de sua genialidade só foi parcialmente desvendado anos depois. Descobriu-se que o lóbulo cerebral de Einstein, responsável pela modelagem tridimensional e outras abstrações matemáticas, era 15% maior do que o de uma pessoa comum. Isso talvez ajude a explicar sua genialidade única, que o tornou o rosto da física moderna, assim como a Estátua da Liberdade é um símbolo reconhecido dos Estados Unidos. Estamos acostumados a vê-la em sua grandiosidade na Ilha da Liberdade, em Manhattan, mas poucos sabem que ela foi montada pela primeira vez em Paris, em 1884, antes de ser enviada como presente da França para a América. Quando chegou aos Estados Unidos, começou o unboxing mais épico da história, revelando um dos maiores ícones do país. Outro símbolo americano, o Monte Rushmore, com o rosto esculpido de 4 presidentes dos Estados Unidos. É conhecido mundialmente, mas raramente vemos imagens do trabalho árduo que moldou essas gigantescas esculturas. Aqui, vemos os operários esculpindo o rosto de um dos líderes americanos, algo que geralmente esquecemos ao admirar a obra final. Em uma fotografia mais pessoal, encontramos uma jovem relaxando à beira de um lago em 1969, sem saber o futuro de grandeza que a aguardava. Esta é Hillary Clinton, que se tornaria primeira-dama, senadora, secretária de Estado e candidata à presidência. Falando em momentos icônicos, o clássico do terror Tubarão ainda assusta muita gente, mas ao descobrir os bastidores, o medo pode desaparecer. O temido tubarão era, na verdade, um manequim com um mecanismo interno bem complexo. Outro filme famoso relacionado ao mar
Piratas do Caribe. Conquistou o público, especialmente pela tripulação assustadora do holandês voador e seu líder, David Jones. Embora ele pareça assustador na tela, nos bastidores era bem menos intimidador. Os atores usavam trajes cinza com sensores e o visual aterrorizante foi criado na pós-produção. E aqui está uma figura histórica que você com certeza conhece, Winston Churchill, mas essa foto o mostra bem antes de se tornar o renomado primeiro-ministro britânico, ainda jovem, usando o uniforme de um regimento de hussardos. Em 45 anos, ele lideraria a Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial e seria aclamado como o maior britânico de todos os tempos. Outra figura igualmente marcante foi Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos que aboliu a escravidão. Ver Lincoln sem sua tradicional barba é algo incomum, mas essa foto o captura antes de se tornar o herói nacional que conhecemos. Voltando a outro evento histórico, temos uma imagem sombria e poderosa. Amanhã após o naufrágio do Titanic, em 15 de abril de 1912. Esta foto foi tirada do navio Carpathia, o primeiro a chegar ao local da tragédia, enquanto os passageiros sobreviventes eram resgatados dos botes salva-vidas e levados a bordo, onde finalmente puderam se aquecer e processar o que acabaram de viver. Enquanto isso, os destroços do Titanic repousavam no fundo do Atlântico, condenados a destruição lenta. Especialistas preveem que até 2050 pouco ou nada restará da lendária embarcação. E para fechar, uma cena curiosa. Não, isso não é uma aula de educação física, mas sim os Jogos Olímpicos do início do século XX. É incrível como o esporte evoluiu desde então. Nos Jogos Olímpicos de Londres de 1908, o salto em altura era bem diferente do que conhecemos hoje. Uma barra simples e um salto descomplicado. Não havia grandes arquibancadas, o que dava a impressão de ser mais um treino escolar do que a maior competição esportiva do mundo. Hoje, para testar a resistência de objetos, usamos sofisticados testes de colisão com máquinas e robôs. Mas antigamente o processo era bem mais bruto e corajoso. Um homem com capacete corria em direção a uma parede e a atingia com a cabeça para testar a eficácia do equipamento de proteção para pilotos. Isso sim era um teste hardcore. Agora, aqui vai uma curiosidade. Esse homem na foto de 1950, aparentemente comum, é Walter Frederick Morrison, o inventor do frisbee. Graças a ele, temos um dos passatempos mais populares para a praia, churrascos e até brincadeiras com cachorros. Na imagem, ele exibe orgulhosamente o protótipo desse disco voador, que mais tarde conquistaria o mundo. Mudando de assunto, você certamente reconhece esse avô famoso, o lendário Coronel Sanders, criador do KFC, com suas famosas asas de frango empanadas. Mas, ao lado dele, temos outra lenda, desta vez do mundo da música, Alice Cooper, o rei do rock de choque. Uma combinação inesperada, mas poderosa. Falando em nostalgia, os comissários de bordo de meados do século XX tinham exigências bem rígidas. Em média, tinham 23 anos, pesavam 53 quilos e mediam 1,67 m. Comparando com os dias de hoje, essas exigências estão bem mais flexíveis. E que tal essa foto aparentemente sem graça de uma cidade antiga? Você poderia facilmente ignorá-la, mas acredite ou não, esse é o coração de Nova York, a famosa Times Square, em 1903. Sem os letreiros luminosos, multidões ou o frenesi que vemos hoje, era uma simples praça, com cavalos e construções em desenvolvimento. Naquela época, todos usavam chapéus e cartolas, o que hoje pode parecer exagero, mas era o padrão da moda da época. Incrível como as coisas mudam, não é? Olhe só para essa foto dos anos 1930, dá para perceber que praticamente todo mundo usava chapéus naquela época. Se você quiser saber o motivo, deixe um comentário e podemos fazer uma história dedicada a isso. Agora falando de gênios, Nikola Tesla era conhecido por ser um recluso, pouco falava com os outros e dificilmente deixava alguém ver suas invenções, mas havia exceções. Um bom amigo dele, ninguém menos que o escritor Mark Twain, era uma delas. Aqui vemos Twain visitando Tesla em seu laboratório, onde ele testava uma das brilhantes criações do inventor.
Twain, além de escritor, tinha uma paixão pela ciência, especialmente pela eletricidade, que era o principal foco de Tesla. Eles passavam muito tempo juntos no laboratório, trocando ideias sobre inovação. Esta foto de um jovem aparentemente comum também guarda uma surpresa. Ele não sabia, mas no futuro se tornaria uma das figuras mais influentes da história. John D. Rockefeller, o nome por trás da criação de um império petrolífero, se tornaria o primeiro bilionário da história. Se ajustarmos sua fortuna para o valor atual, seria algo em torno de 423 bilhões de dólares. Para comparação, o homem mais rico do mundo hoje, Bernard Arnault, tem apenas 215 bilhões, uma diferença colossal. E mudando de cenário, em 1961, vemos essa imagem de um explorador durante sua expedição à Nova Guiné. Pouco antes de seu misterioso desaparecimento, até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu com ele, mas a principal teoria é que ele teria sido vítima de tribos papuas, conhecidas por sua prática de canibalismo. Outra aventura perigosa, mas sem aborígenes ou canibais, foi uma expedição à Antártida. Naquela época, a jornada era extremamente dura e arriscada, e é difícil imaginar como esses exploradores chegaram a esse continente gelado com os recursos limitados que tinham. E falando em caos, essa imagem mostra uma cena que parece de uma revolução, mas na verdade é a primeira manhã na Suécia em 1967, quando o país decidiu mudar o sentido do tráfego da esquerda para a direita. O evento foi tão marcante que entrou para a história do país. Por fim, algo curioso. Hoje em dia, uma rinoplastia é uma das cirurgias plásticas mais comuns. Se quiser corrigir o nariz, é só visitar um cirurgião, pagar uma quantia considerável e pronto. Antigamente, para corrigir o formato do nariz, as pessoas não recorriam a cirurgias, mas usavam modeladores de nariz como este, que custava apenas 6 dólares. Era tão popular que muitas garotas, e até mesmo algumas pessoas, compravam. Em 1944, mais de 100 mil unidades haviam sido vendidas. Curiosamente, isso aconteceu enquanto a lei seca ainda estava em vigor nos Estados Unidos, uma época em que o consumo e venda de álcool eram proibidos. Mesmo assim, o comércio ilegal de bebidas continuava, e Jenny Ma foi uma das pessoas presas por contrabandear álcool em frascos enormes escondidos sob seu casaco de pele. A foto a seguir mostra um grupo de cavalheiros celebrando logo após o fim da lei seca, que durou 13 anos. A revogação coincidiu com o fim da Grande Depressão, um grande motivo para comemorar. Agora, você acreditaria se eu dissesse que uma das garotas desta imagem se tornaria mundialmente famosa, ganharia o prêmio Nobel e seria canonizada? Talvez seja difícil de acreditar, mas a jovem à esquerda é ninguém menos que Agnes, que mais tarde seria conhecida como Madre Teresa. Muito se pode discutir sobre suas ações, mas é inegável que ela se tornou uma das figuras mais importantes do século XX. Voltando ao passado, vemos aqui uma foto de um luxuoso vagão de trem de 1890. A decoração era tão refinada que parecia mais uma visita a um museu ou galeria de arte. Hoje, é difícil imaginar trens tão esteticamente agradáveis como esses. E, por fim, um momento icônico do cinema, os créditos de abertura épicos de Guerra das Estrelas. Esta imagem revela os bastidores da gravação desses créditos durante a produção da trilogia original, um processo tão único quanto a própria saga. Se fosse hoje, tudo seria feito com computação gráfica, mas na época era tudo manual, criando um visual único e icônico. Agora, parece uma foto aleatória de uma festa escolar ou de um DJ em um clube qualquer, certo? Na verdade, o que você está vendo são dois ícones da música eletrônica. Daft Punk, nos anos 90, bem no início de sua carreira, antes de adotarem suas famosas máscaras. Sem elas, poucos os reconheceriam, exceto os fãs mais fervorosos da música eletrônica. E se você pensou que esses caras na próxima foto são apenas alpinistas, está enganado. São Edmund Hillary e Tenzin Norgay, os lendários exploradores que foram os primeiros a conquistar o Monte Everest em 1953. Aqui, eles estão registrados durante essa ascensão histórica que entrou para os livros de recordes. Agora, você pode achar que as mulheres começaram a dirigir carros apenas recentemente, mas que tal isso? Madame de Courcelles, em 1909, não foi
foi apenas uma das primeiras mulheres motoristas, mas também a primeira taxista de Paris. Aposto que se ela estivesse dirigindo hoje, suas avaliações no app seriam todas de 5 estrelas. E assim, essas fotos revelaram um lado da história que você dificilmente vai encontrar nos livros da escola. Se você gostou dessa viagem no tempo e quer descobrir mais momentos surpreendentes que ficaram nas sombras, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui, o passado ganha novas cores. E quem sabe o que mais está escondido nas páginas não viradas da história? Até a próxima! E lembre-se, o que você não vê pode mudar tudo.